Imagine que a vida é um rio e você é um viajante com um barco de madeira. Ao seu lado, outro marinheiro zarpa ao mesmo tempo. Ambos partem do mesmo ponto, guiados pelo mesmo mapa, movidos pelo mesmo vento da juventude. Eles compartilham escola, caminhos, sonhos. Os nomes deles podem ser os seus, os meus, ou os de qualquer pessoa que já acreditou que tudo está no destino. A princípio, as águas parecem iguais para ambos. Mas com o tempo, um deles encontra correntes secretas que o impulsionam em direção a novos horizontes. Ele domina habilidades, atravessa oceanos interiores e se transforma. O outro, por outro lado, continua girando em círculos invisíveis, preso nas marés de ontem, repetindo batalhas que não deveriam mais ser travadas. O que os separou? Não foi sorte, nem uma centelha divina escondida no sangue. Foi uma escolha silenciosa e constante. Um continuou aprendendo, o outro parou. Esta é a verdade que muitos preferem não encarar. No momento em que paramos de aprender, começamos a desaparecer. No exato momento em que pensamos que chegamos, a vida, uma viajante implacável, nos deixa para trás. O conhecimento não é uma estátua de mármore, é fogo ou cinzas. Ele se expande ou desaparece. E aqueles que entendem esse segredo, aqueles que escolhem alimentar o fogo todos os dias, são aqueles que moldam seu próprio destino. Talvez hoje você sinta que está preso, que os dias passam sem recompensa, que as oportunidades passam rápido, mas não param para dizer olá. Talvez você pense que lhe falta talento, que o mundo já escolheu seus favoritos. Mas a realidade é outra. A vida favorece aqueles que decidem nunca parar de crescer. E ela pune sem crueldade, mas com firmeza, aqueles que entram no piloto automático e esquecem sua sede de descoberta. E o mais perturbador é que a maioria nem percebe que parou de aprender. Eles terminam os estudos, conseguem um emprego e acreditam que a jornada da alma chegou ao fim. Mas o mundo nunca para de girar. As ideias florescem a cada amanhecer e o conhecimento que não se renova torna-se um eco do que foi. Aprender não é um dever, é uma forma de amar a vida. E se você está lendo essas palavras, significa que algo dentro de você ainda anseia por conhecimento. Você escolheu o que muito poucos escolhem: assumir o controle do seu próprio conhecimento. Essa única decisão, aparentemente tão pequena, pode transformar todo o curso da sua história. Capítulo 1. A sabedoria não tem fim. Pense nas almas que brilham com luz própria, aquelas que parecem antecipar o futuro, que transformam cada tropeço em um trampolim. O que eles têm em comum? Não é só que eles trabalham com dedicação, é que eles nunca abandonam a escola invisível do espírito. Eles entendem que a educação não termina com um diploma, que todo dia é um professor disfarçado de rotina. E acreditar que você já sabe o suficiente é o caminho mais certo para se tornar irrelevante. O mundo não lhe recompensará pelo que você foi ontem, mas pelo que você é capaz de ser hoje. As habilidades que lhe deram valor há uma década podem agora ser folhas mortas em uma floresta que floresceu sem você. As indústrias mudam, ideias são reinventadas, e aqueles que não mudam com eles tornam-se pedras num rio que não lembra mais seu nome. O único caminho para a permanência é a transformação. Uma transformação deliberada e constante. Como alguém que rega um jardim, sabendo que as flores não vêm correndo, mas também não esperam. Muitos, porém, recusam. Eles se apegam ao que sabem, como se o conhecimento fosse uma herança imutável. Eles não leem. Eles não questionam. Eles não plantam novas sementes em suas mentes. Eles acreditam que a experiência é suficiente. 7. Sem perceber que experiência sem crescimento é apenas repetição vazia. Enquanto isso, uma minoria, aqueles que o mundo frequentemente chama de os escolhidos, cultiva a arte de aprender, como se fosse um ritual sagrado. Eles sabem que a vitória não pertence àqueles que sabem mais, mas sim àqueles que aprendem mais rápido. E é por isso que eles nunca temem a mudança. Eles a convidam para sua mesa. Eles fazem dela sua mestra. Capítulo 2. O milagre de 10 minutos. Você não precisa trancar sua vida em uma universidade ou colecionar diplomas como medalhas para se manter acordado. Às vezes, 10 minutos por dia são suficientes. Sim,
10 minutos. Aquele pequeno fragmento de eternidade que a maioria das pessoas desperdiça, olhando as sombras dos outros nas redes sociais. 10 minutos para ler, ouvir e observar o mundo com novos olhos. Aprender é como semear. Quanto mais cedo você começar, e mais consistente for, mais exuberante será a floresta que cresce dentro de você. Imagine duas almas. Uma parou de aprender no dia em que a escola acabou. Anda pela vida com velhas ferramentas, com ideias que não abrem mais portas. A outra dedica apenas alguns minutos por dia para expandir sua mente. Na aparência não há diferença. Mas com o passar dos anos, a distância entre eles se torna um abismo. E esse abismo não é desenhado pela sorte, mas pelo hábito. Capítulo 3. O poder do aprendiz que nunca para. Essa é a magia silenciosa de aprender todos os dias. Não é necessário escalar montanhas de conhecimento em um único dia, nem mergulhar em rios profundos de teoria. Basta fazer do aprendizado um pequeno ritual diário, como acender uma vela ao amanhecer. Os verdadeiramente sábios não aprendem quando têm vontade. Eles aprendem porque sabem que o mundo recompensa não aqueles que se esforçam mais, mas aqueles que sabem se adaptar, aqueles que treinaram suas almas para entender o novo. Um mapa para quem não quer ficar para trás. Este não é um livro de fogos de artifício emocionais. É um mapa. Ele não busca excitar você, mas despertar você. Você não encontrará promessas vazias ou fórmulas complicadas aqui. O que você descobrirá é algo ainda mais valioso. Um guia claro, simples e, acima de tudo, possível. Um caminho projetado para ajudar você a transformar o ato de aprender em um modo de vida. Ao concluir esta jornada, você não apenas entenderá por que nunca devemos parar de aprender. Você aprenderá a entrelaçar o crescimento com sua respiração. Como fazer com que o conhecimento se torne seu aliado silencioso, sua bússola, sua espada. Observe atentamente aqueles que deixaram sua marca. Se eles construíram impérios, escreveram melodias, lançaram ideias ao silenciosamente seu próprio espírito. Céu ou conquistaram. Todos eles têm uma coisa em comum. Não deixam a curiosidade morrer. Eles se tornaram seus próprios professores. Eles não eram prodígios ao nascer. Eles eram alquimistas do conhecimento. Eles 8 liam enquanto os outros descansavam. Eles estudavam enquanto os outros comemoravam. Eles se perguntaram: o que mais posso aprender? Mesmo quando já sabiam quase tudo. Se aqueles que chegaram até aqui continuam aprendendo, por que você deveria parar? O destino se bifurca diante de você. Você pode caminhar com o rebanho, confiando em conhecimento antigo, enquanto observa os outros avançando. Ou você pode se juntar àquela pequena minoria que fez do crescimento uma promessa diária. Essa é a escolha que marcará o resto da sua história. Por que algumas florescem em todas as estações, enquanto outras parecem murchar na mesma rotina durante anos? Não é sorte, nem mesmo inteligência. É a maneira como eles concebem o ato de aprender. Muitos acreditam que a aprendizagem é uma fase, como a infância ou a escola. Eles comemoram o fim dos estudos como se tivessem completado uma jornada. Mas a realidade é outra. É aí que começa o verdadeiro caminho. O mundo se transforma a cada nascer do sol. O que era valioso ontem pode ser inútil hoje. As habilidades do passado desbotam como tinta ao sol. E aqueles que não alimentam suas mentes, sem saber, estão cavando uma cova invisível, dia após dia. Até que um dia eles acordam e se perguntam: quando foi que eu me perdi? Enquanto isso, há aqueles que acolhem bem a mudança. Eles não temem isso. Eles buscam isso. Eles sabem que aprender não é um fardo, mas um privilégio. Eles consideram isso um pacto sagrado consigo mesmos, uma promessa que eles nunca quebram. Este capítulo não é uma lição, é um convite. Olhar o mundo com novos olhos. Abandone a crença de que aprender é só para os jovens e estudiosos, e abraçar a ideia de que a verdadeira sabedoria é uma jornada que não tem fim. 9. Aqueles que conseguem estar sempre um passo à frente não são aqueles que sabem tudo, mas aqueles que estão dispostos a continuar descobrindo. Novamente e novamente. Mesmo quando ninguém os vê. Seu destino, suas conquistas, seus fracassos e suas possibilidades.
Tudo pode ser rastreado até um único ponto de origem: a maneira como você pensa sobre sua própria capacidade de mudança. Não é poesia, é uma verdade profunda, confirmada até pela ciência. Há duas maneiras de ver o mundo. Um que diz, eu sou assim, não posso mudar, e outro que sussurra, eu posso ser mais, posso aprender. Quem acredita que seu talento é fixo, que sua inteligência é um dom que não pode crescer, vive fugindo do erro. Eles temem desafios, porque cada queda é um julgamento para eles. Eles evitam aprender coisas novas, porque o medo de não ser o suficiente os paralisa. Em contraste, aqueles que cultivam uma mentalidade de crescimento veem cada contratempo como uma oportunidade, cada erro como uma aula que não encontraram em nenhum livro. Eles sabem que o esforço é uma ferramenta, não uma punição, e que cada dia traz consigo a possibilidade de reinvenção. Eles não se perguntam se são bons, eles se perguntam como podem melhorar. E essa pergunta, tão simples, tem o poder de transformar tudo.